vou sentar, porque o meu tamanho sentado em pé não faz diferença. Poesia. Já, poesia, já. Se o microfone mais baixo, a cadeira mais alta aqui. Tudo bem. Bom, primeiro queria parabenizar o pessoal da comissão pela organização do evento. E aí o grande número de público pode ser visto tanto aqui nas palestras quanto pela internet também. Parabenizar a Bárbara pela palestra anterior e parabenizar pelo livro também. E que o seu tema até me encoraja mais a falar do meu, que eu achei que ia ficar meio que deslocado, mas já me fortaleceu a completar. Certinho, foi? Boa, legal. E queria também parabenizar a comissão pela ideia de continuar com o Bibliolab, para dar oportunidade aos alunos de vir aqui e falar uma ideia, um lapso que tenham, enfim, contribuir de alguma forma para a discussão da semana e aí abrir o espaço para graduantes e graduados, e não só o pessoal renomado, né? Meros mortais, estudantes aí, vamos tentar participar de alguma forma. Dificuldade maior não é vir aqui falar, para mim pelo menos. Dificuldade maior foi entrar pelo lado direito aqui, né? Mais complicado para mim. Bom, a ideia é a seguinte. Eu tive a ideia de produzir um artigo ou escrever algo de coisas que vinham me incomodando desde o primeiro semestre até hoje. E que eu não conseguia embasar devido a nossa área estar muito focada na área tecnológica e técnica. E a gente fica muito nisso e não esquece a nossa herança social que a biblioteconomia teve desde o seu início e o desenvolvimento dela se deu a partir de muitas coisas relacionadas a isso. Então vou procurar seguir um pouco essa linha de desenvolvimento social dentro da área e a sua herança para justificar o tema que eu coloquei: biblioteconomia, luta de classes, acesso à informação e cidadania. Bom, voltando lá atrás, a área ela começa com uma ideia de juntar coisas da sociologia e da educação para desenvolver assim, o processo de atuação nas bibliotecas. Então aí já dá para visualizar um pouco o lado social que se tinha no viés da área. Os mentores lá da documentação, todos já conhecem ou já leram algo sobre o tipo. O Paul Autley e La Fontaine eram ativistas pacifistas e eles acreditavam que a disseminação da informação é o que traria paz aos povos. E assim também como o acesso ao conhecimento. Para ele, na visão deles também, o acesso ao conhecimento de conhecer as classes diferentes. O conhecimento de todos os povos traria essa paz. E aí o La Fontaine, lá em 1913, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu ativismo. Bom, aí, seguindo mais à frente, vou tentar seguir uma linha histórica aqui e tentar aproximar a biblioteconomia dentro da política, que é o meu objetivo. No início dos anos 60, dentro da biblioteconomia, principalmente lá nos Estados Unidos, começa uma preocupação com a responsabilidade social da profissão. E aí a ideia é discutir a questão da neutralidade, que a Bárbara tocou, e tanto na área profissional, no desenvolvimento das coleções, diante da censura, e também diante dos grandes grupos editoriais que influenciavam muito, nossa, assim, ainda influenciam, entre aspas, nas bibliotecas. Assim como também, principalmente, a neutralidade dos sistemas de classificação, que aí entra as questões ideológicas fortes no sistema de classificação que a gente tem, que a gente estuda, com respeito à homossexualidade, religião, guerra, paz, etc. Ou seja, um viés ideológico por trás da nossa área que muitas vezes a gente não enxerga. Bom, mais recentemente, nos Estados Unidos também, na década de 90, surgiu um movimento chamado Progressive Library Build, PLG, que ele
também tem o objetivo de aí estudar mais profundamente os processos políticos e econômicos que estão por trás da nossa área, por trás dos processos técnicos, tecnológicos, de tudo que a gente faz. E aí, com isso, eles conseguiram muitos inimigos lá nos Estados Unidos por esse viés político que eles tomaram de estudo. E isso já na década de 90, depois da Guerra Fria. Imagine se fosse um pouco antes. Aqui mais próximo da gente, no México, tem o CEB, que é o Círculo de Estudos sobre Biblioteconomia Política e Social, que eles discutem também censura e neutralidade. Aqui na Argentina tem o GESB, que chama Grupo de Estudos Sociais em Biblioteconomia e Documentação. E na Espanha, desde 2004, uma campanha forte chamada Não ao Empréstimo Pago nas Bibliotecas. E tem uma guerra judicial se arrastando desde 2004 até hoje por causa desse motivo. Que há uma impulsão aí para o pagamento de empréstimo tanto nas bibliotecas públicas, isso na Europa. Então está rolando essa campanha lá, que é uma campanha bem política. Bom, esse viés mais histórico aí contextualizando, e aí depois nos dias de hoje a gente delimita muito a nossa área ligada às humanidades e às ciências sociais aplicadas. Também ainda, pelo menos no geral, a gente pensa no social, as duas áreas ligadas ainda ao social. Que aí, eu cito aqui o Léo Mar, que ele fala que a partir das relações sociais elas são designadas por seus processos políticos e atividades políticas. Ou seja, né, a biblioteconomia sendo ligada a isso também estaria ligada a processos políticos. Então aí eu concluo a partir disso, ideias minhas aí, que a nossa área não está ligada só à questão de todos esses processos, a sobrevivência dos suportes, o fazer do todo dia, mas também tem uma satisfação no que requer o desenvolvimento das necessidades sociais da sociedade. Então a gente poderia pensar de outras formas, não só nessas coisas do dia a dia que a gente está acostumado a fazer. Bom, indo agora para o lado mais ideológico da luta de classes que eu enxerguei dentro da biblioteca e embasado, eu cito aqui o professor Milanese, que ele fala que a história da biblioteca é a história do registro da informação, ou seja, a história do homem como ser social e político. Então, também citando aí o conceito de política bem amplo ainda, não especificado. Também tem um pensador chamado William Birdsall, que ele fala que as bibliotecas são criaturas e instrumentos de políticas públicas derivadas de processos políticos. E aí eu fico pensando como que acontece isso, né? A gente fica falando muito de política no geral, mas a gente pode ver isso, como foi citado já na palestra anterior, nas políticas de empréstimo, políticas de desenvolvimento de coleção, políticas de organização. E aí a gente pode remeter ao sistema de classificação, que já vem com viés ideológico por trás, como que a gente disponibiliza essa informação, todo o tratamento que a gente faz da informação em geral advém de políticas dentro da biblioteca. A IFLA, em seu manifesto em 2005 sobre transparência, bom governo e ausência de corrupção, ela fala que a biblioteca é uma instituição necessária ao exercício da democracia, que aí pode ajudar nos direitos civis, na cidadania e no combate à corrupção. Ela citando isso, eu me pensando, eu digo que não há como seguir essas premissas sem que a biblioteca esteja fora do âmbito político. Então, seguir toda essa orientação que ela diz que a biblioteca pode ser, não tem como se fazer se não for a partir do âmbito político. E aí eu concluo novamente delimitando a biblioteca no seu dia a dia, com várias coisas políticas em volta e processos que a gente às vezes não se dá conta que nos influencia no dia a dia. Então, voltando um pouco ao histórico, para a questão ideológica que a biblioteca sofreu, antigamente, há muito tempo atrás, as bibliotecas eram divididas em religiosas e particulares. As religiosas pela elite religiosa, que dominava a educação, e as particulares pelos jovens brasileiros que iam estudar na Europa e tinham poder aquisitivo, então montavam suas bibliotecas particulares aqui. A elite religiosa, ela impunha sua ideologia nas bibliotecas religiosas, e dos jovens brasileiros que tinham dinheiro
sofriam até mesmo censura de livros ou materiais que confrontassem a ideologia da coroa naquela época. Então, mesmo tanto os religiosos quanto a classe dominante, na época sofria processos ideológicos dentro das bibliotecas suas, tanto devido à coroa portuguesa ou à questão religiosa. Então, a ideologia aí presente na biblioteca desde a sua essência. A Biblioteca Nacional, ela teve um pouco mais de autonomia, mas somente na organização. Ela foi usada, e ainda eu defendo ainda que em muitos aspectos hoje ainda, ela é usada como um instrumento político-ideológico do Estado. E aí reproduz algumas ideias do status quo. Aqui no Brasil, ou mais recentemente, na época dos contextos de agitação política, as bibliotecas elas sempre ficaram à parte do processo e os bibliotecários também. E aí tem uma autora chamada Maria Rezende Cabral que ela defende que isso talvez seja atribuído à maneira alienada, passiva, apática e acomodados diante de todas essas convulsões, elas se dirigindo aos bibliotecários. A partir disso, ela conclui que a biblioteca passou em uma imagem elitista para a sociedade e para as camadas populares, por não se aproximar dessas lutas e dessa agitação política e cultural que estava ocorrendo nessa época. No regime militar, também vários movimentos populares de alfabetização, cultura, educação popular e até mesmo a criação de bibliotecas nos bairros, mas a biblioteca pública ainda, como regida do Estado, ficava afastada de todos esses movimentos e aí mostrando seu posicionamento, e os bibliotecários também não conseguiam atingir um nível de consciência e crítica dessa realidade que estava permeando eles ali naquele momento. Em contraponto também os movimentos sociais, em muitos casos, né, eles não reivindicavam as bibliotecas como para seus contextos, tá? Mas aí isso devido muito também a seu contexto, né, de necessidade básica principal naquele momento. Mais à frente, na década de 70, vai ocorrer uma melhor conscientização da importância da informação para as comunidades. E aí como agregar essa informação para as suas lutas, para o seu dia a dia, para o estudo, para o lazer. E aí surge, daí que vem a ideia das bibliotecas populares e desenvolvimento de outros tipos de biblioteca. Porque até então, a visão que a biblioteca passava era uma visão da biblioteca como privilegiando as classes médias. E aí surge esse novo conceito de biblioteca. Queria citar aqui só um texto da UADA, que contextualiza a existência da biblioteca nesse momento do Brasil. Os homens da classe dominante viam nas bibliotecas uma forma de atenuar os problemas sociais. Assim foram impostas ao povo, sem terem sido resultantes de uma demanda popular. O desenvolvimento industrial demandava uma mão de obra especializada, e a biblioteca surgiu como meio de aperfeiçoamento dos trabalhadores que já estavam fora do ensino formal. Então, a partir do capitalismo, que estava crescendo, o Estado criou esse modelo de biblioteca pública para abarcar essa população que já estava fora da escola, porém, isso também se voltou contra o próprio Estado, porque a população começou a ver a biblioteca como um instrumento também de luta e perceber que nela, isso aos poucos, né, podia se chegar mais próximo das classes altas. Bom, as classes privilegiadas, então, elas viam na biblioteca, contextualizando geral, então, a biblioteca como um instrumento de segurar a ordem estabelecida ali. E o povo achando que já começava a visualizar que a biblioteca poderia ser um instrumento de luta. Então, a partir daí eu já consigo visualizar um tipo de luta de classes dentro da biblioteca a partir desses dois contextos, né? Ela servindo como um objetivo dúbio. E aí, como eu já citei, o analfabetismo era muito grande na época e a biblioteca ela ficava meio que afastada dos seus usuários devido a isso, porque
tendo ela lá com vários livros, né, a população não conseguia aproveitar isso devido ao autoanalfabetismo. Agora falando um pouco sobre acesso à informação e cidadania, a Unesco no Manifesto de 94 ela fala que a liberdade, a prosperidade e o desenvolvimento da sociedade dos indivíduos eles só serão atingidos quando os cidadãos estiverem em posse da informação, que aí os permita exercer esses direitos. Então, a cidadania no geral ela advém dos direitos e deveres que todo cidadão deve ter. E o direito à informação, nesse contexto, é considerado como um direito de síntese, porque é a partir dele que você consegue adquirir os outros. A Maria das Graças, ela fala que a informação com respeito à cidadania ela é um bem comum que pode e deve atuar como fator de integração, democratização, igualdade, cidadania, libertação, dignidade pessoal. Isso até porque, para cumprir seus direitos e reivindicar seus direitos, sejam eles civis, políticos ou sociais, o cidadão precisa conhecer e reconhecê-los, e isto é informação. Aí já, a gente poderia até fazer um link com mais uma definição de informação, que é uma coisa que nos perturba desde o início do estudo na área, do que seria informação. Então, mais uma aplicação da informação. No geral, eu posso definir informação aqui mais bem sinteticamente, que ela é considerada como matéria-prima e produto do processo de produção e disseminação do conhecimento. Eu faço um link da produção do conhecimento a partir do ser social, né? Que é produzido a partir de um ser social, que é determinado de uma classe social, mesmo ele inconscientemente ou conscientemente faz parte de uma. E depois a informação com o advento do capitalismo ela vem a se tornar também como mercadoria, que aí devido ao processo científico tecnológico fazendo que a informação ela vire um instrumento econômico político de relação da sociedade, ou seja, o nosso produto de trabalho ou o nosso instrumento de trabalho do dia a dia ele é um instrumento econômico político ideológico hoje, porque é com que o mercado se sustenta de vários meios. Agora, puxando um pouco mais para a atuação do bibliotecário, da área no dia a dia, eu entro na neutralidade, que é bastante polêmica, e eu defendo o seguinte, junto com alguns autores, que a neutralidade ela já é uma das premissas do campo neoliberal, que é o que está presente hoje na sociedade. E não há nenhum meio do campo da sociedade hoje que não seja atingido por esse campo neoliberal. Exemplo, fazer um link aqui com as outras palestras anteriores da semana, a OMC. Tem um acordo dela em discussão já há alguns anos, mas na Europa, chama Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o comércio, que afeta um pouco o acesso à informação. A ideia é a privatização e o pagamento de empréstimos em bibliotecas, além do aumento dos direitos de propriedade intelectual pela pressão de grandes empresários. Então, exemplos de influência do campo neoliberal na nossa área, que às vezes a gente não percebe, mas que está perto da gente. Então, a ideia do que o bibliotecário tem que ser apolítico e neutro também pode ser vista como uma ideia de arma de controle da sociedade, da ideologia dominante. Ou até mesmo, né, a neutralidade ela pode ser vista como uma aceitação acrítica da ideologia dominante. Porque assim, eu defendo, pelo menos embasado com alguns autores, principalmente com a Sklepets, num artigo que ela diz que a neutralidade já é uma postura política. Então, se dizem que o bibliotecário é neutro, ele já é um ser político. Porém, né, eu acho que a gente não teria que ser neutro, mas sim independente, reflexivo, crítico, com um discurso contra-ideológico. Porque a ideologia ela advém de um conceito de individualidade, né? Ser contra-ideológico, para as Sklepets também, é um advento de coletividade.
Então a gente trabalha por uma coletividade, então a gente teria que ter um discurso contra-ideológico. E aí, confronto aí entre neutralidade e independência. Então, acho que a gente teria que ser mais independente do que neutro. E mesmo se dizem que a gente teria que ser neutro, a gente já teria assumido uma posição política, mesmo sem saber. Então, a Campelo fala que o bibliotecário, além de ensinar todas as habilidades tradicionais que a gente já faz, ele também está envolvido em pensar criticamente, ler, e ouvir e ver, que aí são atributos sociais que a gente esquece. Então, para finalizar, eu concluo que, para mim, hoje o bibliotecário não consegue visualizar muito o que a biblioteca pode atuar como um instrumento de mudança social. E devido às atividades políticas que estão por trás dela, diretamente ou indiretamente pelos profissionais. Então a gente não consegue enxergar muito no dia a dia como que a biblioteca ela atua nessa mudança social, porque a gente fica preso muito aos nossos afazeres. Para finalizar, uma frase do Almeida Júnior, frase meio forte, mas que eu deixo para reflexão num contexto do estereótipo do bibliotecário, aí fica para a gente pensar. Uma obra de 95 dele. O bibliotecário precisa agir de uma maneira mais revolucionária, dado que este tem sido considerado como sendo passivo, guardião do passado, ocioso e inútil, sem função social, funcionário público, dentre outras atribuições. Obrigado aí.